Agora foi. Começou. Agora foi. Agora foi. Legal, agora tá gravando. Vai, não vai. Cuidado aí. Tá Boa gravando. noite. Boa noite. Antônio. Vocês estão vendo o livro? Boa noite. Minha câmera se perdeu. Alguém está vendo o livro? Não. Ou não? Estou vendo você. Está me vendo? Estou. E agora? Está parado. Mas está congelado. Parado. Você está na Tá geladeira. congelada a tua imagem. Pois é, me botando na gelada. Porque você quer que eu mostre o livro? Mostra o livro, mas você também está só seu retrato aqui para mim. Vou tirar. Peraí, vou abrir a imagem. Eu esqueci, cara. Às vezes eu esqueço. Quando eu entro no Skype, está tudo fechado. Eu que tenho que abrir. Ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Voltei. É o estudo de hoje. Tá? Capítulo 8. Capítulo 8. Nós estávamos no parágrafo que diz assim, a partir do nascimento. Põe a página, hein? Boa noite, Antônia. Não, é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estamos no item 4, no meio dele, né? No final dele, né? Item 4. No item 4. Estamos no último parágrafo já. Podemos ir? No último não, no penúltimo. O Espírito aqui está falando sobre essa questão que está no livro dos Espíritos, uma pergunta que nós estudamos há poucos dias atrás sobre a infância, né? A questão da infância, né? Que a gente tem aquela demora para realmente reencarnar, para reaprendendo tudo. Isso está tudo no livro dos Espíritos, não me lembro qual é a pergunta, eu sei que é 370 e pouco, 389, se não me engano, nesse meu... 383 a 389, acho que é isso. O número não me lembro, não. Bom, mas está no livro sobre a infância. Só ler lá o capítulo 7 do primeiro livro, que está lá a infância. Tá? Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Boa noite, amiga. Boa noite. Vamos lá, então, capítulo 8, item 4, no penúltimo parágrafo. Isso. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe foram o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Daí é a nossa oportunidade dos nossos filhos, nossos netos, etc., da gente conseguir, né, colocar-lhe as boas ideias, né, na cabeça. Por isso que é a nossa grande responsabilidade. Que, de repente, quando chega aos 14, 15 anos, o Espírito fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Se descobre e começam os conflitos do que ele ouviu, do que ele tem, do que ele traz. Né? Tem a música do Titãs, que é mais ou menos sobre isso, né? Qual o nome da música? Eu sei que é uma que ele fala que eu olho para o espelho e essa cara não é minha. Será que todo mundo... Não vou me adaptar. Acho que era Marvel, né? Do Titãs. Não. Não vou me adaptar. Né? Alguém? Não vou me adaptar. Alguém conhece aí? Para cantar para gente? Eu conheço. Então canta aí para gente. Você não conseguiu cantar? Se não conseguir cantar, agora tem que cantar. Se não conseguir cantar... Peraí, ela não faz oração, vai cantar. Piorou. Só recita a música, não precisa cantar, não. Eu me lembro mais ou menos disso. Vem aí, Carolina, então recita aí pra gente. Peraí que eu não lembro, mas eu vou achar aqui. Olha no espelho, essa cara não é minha. Será que o tempo passou? Ninguém via. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
Eu não tenho mais a... Peraí. Ah, tá ligado. Isso. Eu não tenho Isso mais aí. a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei estranho. A minha barba já estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Então, essa música aí é a nossa chegada à adolescência. Tá? De repente, a minha cara está cheia de barba. Né? As mulheres também têm suas modificações, suas transformações, suas mudanças. Pensei Então, que você ia falar que a gente estava com barba, né? Aí, um bigodinho assim, o que acha? Então, gente, eu sempre gostei dessa música, sempre me lembrou isso, tá? É o espírito, a chegada do espírito. Eu olho no espelho, essa cara já não é a minha. Ou seja, eu era aquela criança bem infantil, tranquilão. Tá? E agora não, estou colocando os meus poréns para fora. O que me incomoda, o que me agrada para fora. E vai bater com muita coisa que eu ouvi durante esse tempo, né? E essa música, para mim, é maravilhosa. É o retrato disso. Não vou me adaptar, que é a adolescência que se torna a aborrecência. Tá? Então, essa questão aqui aí, né, se a gente fosse olhar numa questão assim mais... digamos que acaba a nossa pureza de coração, digamos assim. Né? Que nós conseguimos colocando para fora o que realmente está no nosso coração. Lógico que isso não é para todos os espíritos, tá? Mas estou falando para a grande maioria. Não é isso? Então, Jesus usa dessa fase infantil para nos colocar sobre a questão da simplicidade, tá? Da humildade, da ingenuidade, principalmente aqui na pureza do coração, a simplicidade. É isso? Alguém comenta alguma coisa? Quer cantar agora, Carolina? Você já, né? Agora é só cantar para a gente ouvir sua voz. Não quer cantar não, tá bom já. Não, ela já fez a parte dela. Valeu, Carol. Obrigado. Não faz isso com ela, não. Olha eu defendendo. Se vocês escutam eu cantando... Não, então também não é necessário. Horrível. Também não é necessário. Eu concordo plenamente. Aí. Ô, senhor Roberto, se eu fosse me defender... Não posso. Seria mentiroso. Nesse quesito não dá, né, senhor Seria Roberto? incoerente da minha parte. Nesse quesito não tem defesa. Desculpa, Frânio. Eu vou treinar, vocês vão ver. Nossa. Ainda bem que tem uns anos ainda para treinar. Bom, posso continuar? Pode? Bom, por mim pode. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo. Tá. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. É isso aí, né? Mais um simbolismo, né? A gente vê que o Evangelho... Oi, fala. Fran, eu queria fazer uma pergunta que eu estava lendo hoje. Estava no Livro dos Espíritos, ele tentou explicar, as perguntas, a diferença entre o espírito e a alma. Eu não consegui entender. Bom, qual é essa diferença? Você, quando não está encarnado, você não tem alma? Não é isso, não é isso. O Kardec, por questão de didática, ele coloca que a alma, veja bem, isso é questão didática. A alma, boa noite, Cláudia. Acho que a Cláudia está tendo uma dificuldade para entrar, que ela mudou o aparelho lá, né? Tomara que possa entrar agora. Né? Didaticamente, a alma é o espírito quando encarnado. Tá? Isso aí. Boa noite, Cláudia. Ai, meu Deus. Graças a Deus eu entrei pelo Skype. Eu entrei pelo que você me mandou, mas só que eu não consigo pelo computador, só pelo celular. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Depois eu vou ver isso. Estava preocupada de eu não conseguir fazer a aula.
Depois você vê com calma, né? Vamos aí então, tá? Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, vamos agora para o item 5. Item 5, capítulo 8. Ok. Então, foi Consuelo que perguntou, né? Sim. Mas veja também, espírito. Tudo é espírito. Tá bom? Essa afirmação está no Missionário da Luz, vai muito além disso, quando o Alexandre fala tudo é espírito. Tá? Isso aí vai muito além disso, muito além disso. Mas, para ver esse problema, encarnado, desencarnado, então, tá bom, encarnado é alma, desencarnado é espírito, livre é espírito. Entendi. Tá? Não tem assim muita tem diferença não, tudo uma coisa só. Está bem explicado no livro que é Espiritismo, tá lá, tá bem explicadinho lá. Tá. Ok? Obrigada, Fran. Valeu. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que dá para continuar, né? Dá. Então, vamos lá para o item 5, que é o pecado por pensamento, adultério. Ih! Eu não queria ler esse pedaço. Gente, honestamente, eu queria pular isso. Não pode nem pensar, né? Não. Não pode nem olhar e falar assim, nossa, que rapaz bonito. Não. Pode. Peraí, né, Fran? Entra aqui agora no nosso estudo o Antônio Bandeiras. Né? Não é esse que está na tela com essa camisa azul piscina, não, né? Que absurdo suado aqui. Né? Esse é o grande problema nosso, tá? Grande problema nosso, mas nós vamos sair dessa ainda, entendeu? Alguns séculos. Essa questão do adultério por pensamento abrange muitas coisas. Não só a questão de companheiros, né? Companheiros de vida, assim, casados, namorados. Abrange muitas outras coisas. O adultério é uma palavra bem extensa, né? A gente, quando estudou os 10 mandamentos, nós comentamos sobre isso, né? É que quando fala adultério, a gente pensa logo casamento, homem adúltero é aquele que trai a mulher, mulher adúltera é aquela que trai o homem. Mas tem outros tipos de adultério sem ser isso, né? Adulterar é modificar. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Item 5. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. E aí? Né? A Elisa já falou essa questão do adultério. Nós já brincamos com a questão do pé da letra, né? Não é isso? Mas isso é muito sério. É muito sério mesmo. Que, por exemplo, é tão sério que é o seguinte: a lei de Deus, as leis divinas estão aí para a gente segui-las, cumpri-las. Tá? Quando nós arrumamos qualquer coisa que a gente faça para nos desviar dela, nós já estamos também cometendo um adultério. Esse desvio é um adultério. O adultério tem muito a ver com o seguinte, com assim, dentro de uma ciência do que está certo, você praticar coisa errada. Né? É muito mais do que essa simples imaginação, né, do homem e mulher. Mas Jesus pega o exemplo do homem e mulher para mostrar para nós onde nossos pensamentos, né, onde chega o cumprimento das leis divinas, né, os nossos pensamentos. Vai longe. É mas Afrânio, fala, Cláudia. Essa parte aqui do adultério também, nessa época, né, quando foi feita essa lei, os homens também usavam as mulheres como objeto, né? A mulher não tinha nenhum respeito por ela era só um motivo para procriação e o uso deles próprio, né? A mulher tinha
Então, ele foi obrigado também a fazer essa lei por conta disso também, né? Aparentemente, sim. Não vamos entrar nisso, que a gente vai ter que falar de várias mulheres que teve na Bíblia que tomaram certas decisões que os homens, né? Por exemplo, Sara. Né? Sara, quando ela não tinha filho, quando ela teve o filho, ela botou a escrava, né? A Agar, e o filho Ismael para fora de casa. Aí vai. Mas tudo bem, dentro do seguinte, porque o adultério não era só o homem que praticava, né? Não era só a mulher que praticava, o homem também. O homem, quando praticava, não, os dois, quando praticavam, os dois eram adúlteros. Mas a pena caía só para a mulher, que era a questão do apedrejamento. Tá? E, infelizmente, Moisés não corrigiu isso. Não corrigiu isso. Jesus é que corrigiu. Quando aquela mulher adúltera foi ser apedrejada, ele fala, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Os mais velhos primeiro. Não sei porque ele falou isso lá. Até hoje eu não entendi. Né? Mas, né, há leis que protegem Mas a mulher e a lei... Eu acho a Bíblia um livro muito machista. Aparentemente. Mas isso é um estudo que eu participei, eu fiquei também com uma outra opinião. Também tinha essa impressão. Tá? E, se a gente for olhar bem, algumas mulheres foram muito... A própria Maria, mãe de Jesus. Não é isso? Diferente. Sim. A Maria de Magdala. A Maria de Magdala mudou. Né? Ela dominava quando ela estava na prostituição. Né? Olha só, ela dominava quando ela estava na prostituição. Escolhia, né? Detinha segredos de Estado. Olha só como é que ela era. Mas, graças a Deus, depois ela muda. E junto a Jesus, né, foi tratada realmente com todo respeito. Né? Então, realmente, Mas, Afrânio, essa impressão. Fala. Afrânio, essa questão da Maria Madalena, ela não foi modificada pela igreja, dizendo que ela era prostituta, acho que foi pelo Papa, eu não me lembro qual o número do Papa, mas foi modificado na história e depois foi comprovado que Maria Madalena não era prostituta, e sim era uma mulher muito rica na época. E tem até um filme que eu acho que está até na Netflix também, que é Maria Madalena o nome. Isso não já mudou? A questão de Maria Madalena não ser mais tratada como prostituta? Não, veja bem. O livro Boa Nova, do Chico Xavier, ela está lá e era apresentada como prostituta. O que está acontecendo é que as pessoas, esses autores aí, estão sempre querendo criar uma novidade, tá? Para atrair público, dinheiro, etc. Vê aquele livro, né, o famoso livro aí que deu até o filme, né, do Brown, Código da Vinci. Vão criando coisas e que infelizmente não são verdade, porque se um só falasse que ela era prostituta, mas os 4 evangelhos falam, os espíritos falam, né? Eu acredito nos espíritos, porque os espíritos não iam nos trazer informações erradas, principalmente os da codificação, os ligados diretamente à codificação. O Divaldo, quando leu o livro do Código da Vinci, perguntaram até ao Divaldo, o que você achou? Ele, poxa, um livro de história maravilhoso, né? História da carochinha, ainda fala assim, porque não é aquilo. Mas o que acontece? O pessoal cria e bota, né? E passa a ser verdade. Porque muita gente quer aquilo, né? Sente bem, se compraz naquilo. Mas eu, né? Veja bem, eu sigo os espíritos. De acordo com os espíritos, né? Maria Magdala, o próprio Miramês fala, no caso Boa Nova, como é que se fala, o irmão X, né? Mas lá Humberto de Campos traz as histórias, né? Quer dizer, eu acredito neles. Agora, são filmes que qualquer um pode ver. Eu vi o Código da Vinci.
Eu tenho um livro, tá? Eu ganhei o livro de presente, li, gostei, mas não levo ele a sério. Só isso. Tá? Até porque gera uma confusão, porque ela realmente devia ter muito dinheiro, né? Mas a questão é que ela tinha muito dinheiro porque ela recebia muitos presentes e dinheiro das pessoas que frequentavam a casa dela. Só homens, se vendia, né? Para quem tinha grana. Pois é, então ela tinha dinheiro, ela era conhecida como uma cortesã com dinheiro. Mas o filme Maria Madalena não fala isso, não. Mas não quer dizer que ele seja verdadeiro também. Pois é, eu acho que nenhuma dessas informações aí são verdadeiras, porque cada um fala uma coisa e não existe uma referência, né, para que a gente, pelo menos para mim, que a gente possa seguir, e até porque a Joana de Ângelo diz que a gente não deve procurar saber sobre a vida dos outros, que vai dar tanto trabalho, né, que é melhor a gente não fazer julgamentos. Não, nós não estamos fazendo julgamento, não. Não, peraí. Eu estou falando assim sobre a Madalena. Ela foi a pessoa mais próxima de Jesus, né? Como a Cláudia disse aí, as mulheres naquela época não tinham voz. Elas não tinham direito a nada, nem voz, né? E, assim, o filme mostra, antes dela se aproximar de Jesus, não relata nada disso. Não entra nesse mérito. O livro, o Evangelho de Maria Madalena, também não relata nada disso. Eu comprei o livro e depois eu fui ver o filme. E em nenhum momento eu vi esse tipo de orientação, né, de que o que ela era e o que ela deixou de ser. E eu fico assim, faço como aquela outra do Sai de Baixo, né, do Toma Lá da Cá. Prefiro não comentar. Essa parte eu prefiro não comentar. Nós estamos falando de livros escritos pelo Chico Xavier, né, através do Irmão X, e aí cabe a cada um, entendeu? Porque eu, inclusive, já tive o trabalho de pegar um livro do Chico Xavier e fazer uma pesquisa no outro livro da Taylor Calder, e a história bate. A história bate. Entendeu? E eu já li um livro sobre Jesus histórico, e ele fala exatamente isso tudo que o Boa Nova fala. Foi Consuelo que fez a pergunta sobre Maria de Magdala? Caroline. Carol, veja no Google o livro Boa Nova, capítulo 20. O título é Maria de Magdala. Lê, acho que tem bastante coisa para você ler e você vai ficar bastante ilustrada sobre a vida de Maria de Magdala. Tá? Capítulo 20 do livro Boa Nova. Baixe e leia, você vai ter resposta disso tudo aí. As deturpações com relação a Maria de Magdala são uma infinidade absurdas. Mas vamos lá, continuando lá. Criados pelo homem, o que eu estou falando. Exatamente. Eu prefiro os espíritos. Né? Por isso que eu confio nos espíritos. Né? Eu respeito. Sim, eu anotei aqui, eu vou procurar. Né? Eu tenho um livro aqui, tá? Eu gostei do filme, mas não mudou, né, o que eu vi, é o que eu creio. Né? Agora, e ela não reencarnou mais, não? Agora, eu já escutei falar... Peraí, de cada vez, gente. Só um instantinho. Maria de Magdala dizem que foi agora a Madre Teresa de Calcutá, a última encarnação dela, tá? Ah, sim. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Onde está a veracidade dos livros do Emmanuel? Eu vou contar um fato só. No livro Renúncia, os franceses, lá do livro Renúncia, não me lembro o nome dos cidadãos, resolveram vir para a América, para os Estados Unidos, para melhorar a vida, que lá estava muito difícil e tal, vão tentar uma nova vida. E vieram para a América, fizeram uma plantação de fumo e ganharam muito dinheiro. É só o que fala no livro. Eles ficaram muito bem financeiramente. Fim. Não se fala mais nada disso no livro. E o nome do lugar eu não sei falar, é Connecticut. É um estado, é uma cidade. É um estado, né? Connecticut eu acho que é um estado. Não, é uma cidade. A cidade. Próxima, onde eles ficaram foi próximo a essa cidade.
Muito bem, um brasileiro aqui cismou de ver se isso era verdade. E foi lá para esse local, andou durante alguns dias e não conseguiu descobrir. E ninguém sabia de plantação de fumo nenhuma. Ninguém. Eu nunca vi plantação de fumo aqui. Chegaram aqueles senhores com 70, 80 anos de idade, nunca vi plantação de fumo aqui, não. E o cara, pô, será que é mentira do Emmanuel? Aí, muito bem. O cara já estava desistindo. Aí encontrou num posto de gasolina, conversando lá com o senhor. Disse, "Ih, rapaz, tem um senhor aqui próximo, que tem quase 100 anos, ele conta muita história, vai lá saber dele." Aí perguntaram a esse senhor. E esse senhor falou, olha, eu ouvi algo por alto, mas não sei bem te explicar. Em tal cidade, a 60 quilômetros daqui, falou o nome da cidadezinha, tem o Museu do Fumo. E o cara correu para o Museu do Fumo. Chegou lá no Museu do Fumo, estava lá escrito que os franceses, no século lá do 16, 17, sei lá, que é a data do Chico, que o Emmanuel escreve, estiveram ali, fizeram plantações de fumo, ficaram ricos e foram embora. Ou seja, é uma confirmação que o Emmanuel não vem trazer para a gente notícias falsas. Outra confirmação, o Emmanuel garantiu no livro Paulo Estevam que Corinto tinha cidades calçadas de mármores maravilhosos. Calçada, não é muro, parede não, do chão. Agora, em 1980 e pouco, um pesquisador está na internet, descobriu que havia ruas riquíssimas de Corinto, calçadas com mármores, né, de longe, trazidas de outros países, aquela história toda. Quer dizer, as informações que o Emmanuel traz, até agora, estão batendo. Por isso há 2.000 anos, com o livro Pilar de Ferro, né, da Taylor Calder, que bate. Bate. Então, está entendendo? Quer dizer, eu levo para mim o que o Emmanuel fala. Veja bem, espíritos, quando eu falo, é a partir do Emmanuel, do Divaldo, do Raul Teixeira, da Ivone Pereira. Essa turma eu confio muito. Tá? Agora, existem outros aí que vêm com outras notícias. Eu respeito, mas também não afirmo. Tá, ok? Agora fala, Cláudio. O que eu ia falar é que eu uma vez fui numa palestra num centro lá na Tijuca, o nome do centro é até Sananda, o nome. E aí estavam falando exatamente sobre a vida de Maria Madalena e que a pessoa que estava falando a respeito, né, dizendo que a Maria Madalena era o lado feminino de Jesus, que ela era a pessoa a energia feminina de Jesus. Aí eu fiquei sem, assim, né? É uma coisa que a gente precisa estudar muito para entender. Não sei. Lê também, Cláudio, capítulo 20 do livro Boa Nova, do Chico Xavier, o autor espiritual Humberto de Campos. Capítulo 20, vê na internet, tá, três folhas só. Vai falar quem era Maria Magdala, tá? Inclusive, devido a essa mudança dela, que foi tão difícil mudar da água para o vinho, que foi o caso dela, tá? Ela ganha de prêmio essa primeira cerveja Jesus, tá? E a fidelidade dela a Jesus, ok? Só umas frasezinhas do capítulo 20, afinal. Ela se dirigindo a Jesus, Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, gente, por esse final do capítulo 20, tem que se falar com muito respeito sobre Maria de Magdala. Assim eu penso. Eu a respeito muito. Não. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu só queria fazer uma pergunta, sem entrar em nenhum tipo de polêmica, não é nada do tipo. Eu queria saber sobre protagonistas femininas no Evangelho. Existe? Porque, sem ser Maria Madalena, eu não conheço outras.
Existe? Assim, protagonista como? Com esse tipo de protagonismo da Maria Madalena, de Tem a estar Maria, próxima. tem Isabel, Maria, tem... Poxa, assim, se a gente for catar, tiveram papéis importantíssimos. Tem várias mulheres, né? Várias mulheres. No caso, Lívia, que foi no livro lá 2011, não está no Evangelho, mas ela também teve um papel importantíssimo. A empregada dela, né? Que era a Ana. Então, tem muita gente anônima, né? Se você pegar todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que as mulheres, a Sara, a Raquel, a Ruth, e vem aí várias outras aí, tiveram papéis importantíssimos, tá? Importantíssimos mesmo. A Marta também, né, seu? Que era irmã de Lázaro. Marta e Maria. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Aqui você pegou assim meio de... Né? Mas há muitas mulheres que são protagonistas assim, nos evangelhos no Antigo Testamento. É porque, assim, né, seu Afrânio, Maria de Madalena, ela assim, não foi considerada assim, uma dos discípulos de Jesus, mas, na realidade, se os discípulos dele foram aqueles que o viram, ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Ela não foi aceita como uma discípula de Jesus na época, talvez por ser mulher. Mas eu pelo menos, a considero como tenha sido, porque ela foi a primeira a ver e levar a mensagem, inclusive. Inclusive, foi o prêmio dela, né? O prêmio dela. Isso aí foi um mérito, né? Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Então, eu acho que ela foi a primeira discípula de Jesus. E tem algumas passagens também que diz que havia, eu vou usar nas minhas palavras, tá? Não é isso. Como se houve algum ciúme entre eles, porque eles achavam assim, ele a prefere a nós. Ele prefere a companhia dela a nós, tipo assim. Porque eles chegaram a duvidar da ressurreição. Ela não duvidou. Ela foi fiel, a fidelidade. Essa questão aí é muito importante dela, né? E também pelo trabalho que elas fizeram, né? A própria Maria é só vista como mãe de Jesus, mas elas fizeram muito trabalho depois que Jesus se foi, né? Vamos passar de duas passagens de Maria. A primeira no Evangelho de Lucas, quando ela recebe a notícia que ela estava grávida. Que é que ela fala? Que se faça a vontade do Senhor. Alguém aqui faz isso? Fala isso, gente? Ela creu, né? Ela creu mesmo. Fidelidade. Ela creu totalmente. Isso é uma passagem. E a segunda passagem dela é muito importante. O primeiro milagre de Jesus foi a boda de Caná, né, que ele transforma a água em vinho. Trago em vinho. Tudo é simbólico. A água é o Antigo Testamento e o vinho o Novo Testamento. Tá? É tudo isso aí. Por isso que eles falam, o primeiro geralmente oferece o melhor vinho no início. Não é isso que eles falam para Jesus? E agora não. Oferecer o melhor vinho depois, ou seja, o Novo Testamento. Tá? Mas Maria, na hora que Jesus fala, que ela fala para Jesus que está faltando vinho, né? Ele fala, mulher, ainda não está na minha hora, mas... Né? E aí ele fica calado, e ela fala, olha só o que ela fala, o mandamento de Maria, façam tudo o que ele disser. Olha só, a profundidade disso. Isso ela falou para a humanidade. Se a gente fizer tudo que Jesus recomendou, nós vamos voar. Daqui a pouco nós estamos no colo de Deus. Entendeu bem? Então, se a gente for procurar, nós vamos achar muita coisa rica de mulheres dos evangelhos do Antigo Testamento. Muitas coisas mesmo, muitas. Tá? Há um certo machismo? Mas na hora das certas decisões, nós vamos ver que as mulheres foram, às vezes, muito mais... Tá? Eu acho que elas não tiveram assim, um destaque justamente porque, na época, a mulher não era para aparecer. Mas deve ter tido muitas mulheres que colaboraram nessa... Até anonimamente, mulheres anonimamente, né? Que colaboraram muito nessa obra. Muito, muito mesmo. A própria Joana de Cusa. A própria Joana, a Joana, né, tinha uma certa situação financeira, outra aí do Evangelho. Né?
quando ela procura Jesus, está no livro Boa Nova também, tá, gente? Boa Nova. Ela procura Jesus e fala que vai largar tudo para segui-lo. Aí Jesus fala, não. Agora não, eu quero teu testemunho depois. Você agora continue casada seguindo teu marido. E depois ela dá um testemunho que quem conhece o livro Boa Nova, né? Ela é presa lá em Roma com um filho chorão, e são botados os dois lá, né? Ele fala, se vocês negarem Jesus, eu libero os dois. E o filho fala, mãe, pelo amor de Deus, eu nem conheci esse Jesus. Né? Abjura. Aí ela fala para o filho, é por você não ter conhecido que você está negando. Eu não abjuro, e morreram os dois. Olha, uma mãe fazer isso com um filho, ou salvar os dois. Está no livro Boa Nova também, tá? Joana de Cusa. Tá? Capítulo 15, quem quiser ler. Tá. Gente, tem obras maravilhosas do Chico, tá? E o filho dela é Edivaldo, né? Não, é o Nilson. Não é Edivaldo, não. O Edivaldo é uma coisinha um pouquinho pior, tá? Edivaldo é a eminência parda ali da França, lá dos reis Luís, né? Pouquinho só. Pouquinho só pior. Um pouquinho só pior. Quando ele desencarnar, é outro que vai me visitar. Bom, gente, mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, deu pano para manga. Oi? Acho que não, chega. Então vamos lá. Bom, item 6. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta mensagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, quem se envergonhar, quando a gente se envergonha de uma coisa, é que a gente não quer fazer aquilo, não é isso? Então, nesse caso aqui é um problema. Quem se envergonhar da minha palavra, de mim e de minhas palavras, dos exemplos que ele deixou, né? Dentro dessa raça adúltera justamente, e pecador, porque continuamos, né? Continuamos. Agora tentando não errar tanto. Mas que o adúltero tem esse grande problema, né? Nós já falamos ainda há pouco. O adúltero sabe o que está fazendo. Eu vou adulterar uma assinatura. Um exemplo aí. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou falsificando algo, adulterando. Eu tenho um contrato, eu vou adulterar esse item aqui e vamos cair agora dentro de um problema sério hoje, nos nossos dias. O problema do adultério em relação à própria Bíblia. Né? As Bíblias têm muitas coisas. Ainda bem que acharam o manuscrito do Mar Morto que confirma a essência. A Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, a Bíblia dos Peregrinos são Bíblias confiáveis, que tem muito a ver com o que acharam no manuscrito do Mar Morto. Mas tem Bíblia aí que está proibido, que Moisés proibiu o Espiritismo. O Espiritismo nasceu agora em 1857, como é que Moisés proibiu? Mas está escrito em algumas Bíblias. Tá? Aí vem aquele pontinho que muda de lugar, aquele acento, aquela vírgula que sai daqui para ali. Isso tudo é adultério. E eu não sei qual é a intenção dessas pessoas quando fazem isso. Estão adulterando a fé de milhões, não é isso? Que vão seguir aquilo. Então, o adultério é muito extensa essa palavra. Ela é muito extensa. Basta lembrar que toda vez que nós vamos fazer algo errado, nós estamos, né, aumentando o adultério. Principalmente em relação à lei divina. Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Vê hoje aí agora esse lance desses hackers que entram nos bancos, que entram nas contas, entre diversos lugares, não é isso? É isso aí. Eles descobrem as senhas, né, e se fazem passar pela pessoa, adultério.
Tá? Ninguém fez isso aqui hoje não, né, gente? Estou milionário hoje. Pois é, né? Podia entrar lá no negócio da Caixa Econômica e tirando um dinheirinho lá para nós. Né? Ainda não estou nesse patamar. Pois é. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Show pensamento. O Chico Xavier fala, inclusive, sobre isso. O Chico fala, olha, ter um pensamento ruim é normal. Agora não pode pensar, né, deixar que ele se transforme num passarinho e faça ninho na sua cabeça. Não pode persistir com o pensamento, então, né? Não deve persistir, só isso. Pensar que nós somos inferiores. Não é isso? Nós estamos ainda, nós estamos mais para lá do que para cá. Na pergunta dos Espíritos, a 917, os Espíritos falam que o homem está mais próximo das suas origens que da sua finalidade. Qual é a nossa origem? Hein? Nossa, mãe, vai demorar Animal. muito. E qual a nossa finalidade? Angelitude. Divina. Hã? Divina, né? Pois é, anjos, divinos. Entendeu? Vamos lá. Por isso que nós somos tão egoístas. Está lá, pergunta 917. Que as nossas leis são criadas por nós para nos favorecer. Está tudo lá. E tudo dificulta a gente sair desse, né? Como é que fala? Dessa teia. Nós estamos presos numa teia. Tá? E fica difícil, que a gente quer sair, mas tudo não ajuda. Tudo prejudica a gente, quem quer sair. Os pensamentos, então, eu acho que são os mais difíceis, né, Fran? São. É porque os atos você ainda freia, você controla. Você, às vezes está zangada com uma pessoa, mas você não vai dar uma bufetada na pessoa, né? Você se controla, ou pelo menos deveria. Mas os pensamentos, nossa, às vezes te come vivo. É tão difícil, meu Deus do céu. Como é difícil. Caramba! Parece que eles invadem você assim, né? De repente, e vai fazendo uma teia grande. Se você não der um jeito de... Às vezes eu paro, penso numa Ave Maria rapidinho, porque fica difícil. Fica. É complicado mesmo, viu? Mas não é só você não, viu? Eu não te invejo de nada. Nossa, como é difícil. E a gente fica horas com aquilo, que é o pior. Exatamente. Fica horas aquilo te comendo vivo ali, e você não quero pensar, e... Poxa. São as nossas provações. Né? Eu coloquei uma página aí, não sei se vai dar tempo de ler isso, que são 2 folhas, né? Folha e pouquinho. Sim. Né? Vamos ler ou vamos continuar no livro do Evangelho da semana que vem? Não sei, você que sabe. Vamos continuar no Evangelho da semana que vem. Da semana que vem? Tá. Então vamos continuar aqui. Vamos para o item 7. Isso. Este princípio suscita naturalmente... Só uma coisinha antes de continuar. Eu acho legal isso aí. A gente está aqui estudando e conversando. O que é principal, nos colocando na situação. O Evangelho foi feito para isso. É para a gente se questionar mesmo. Não é para questionar o vizinho, o amigo, o parente ou o inimigo, não. É para nós nos questionarmos. É para a gente olhar para dentro de nós. É o autoconhecimento que vai nos fazer mudar. Eu ainda tenho esse problema. Ainda tenho aquele. Então, nós temos realmente... Veja ver quantas coisas que a gente está nesse estudo do Evangelho, 2 Evangelhos, né? Do Evangelho de Mateus também, a gente fica se questionando o tempo todo. O tempo todo. Jesus só abre a boca para botar a gente numa situação meio complicada. Tá bom? Toda hora. As palavrinhas à toa que Jesus fala no Evangelho, a gente, opa, né? Fran, é gente que se coloca numa situação complicada perante as palavras de Jesus.
Um dia desse tem uma palavrinha que eu não estou lembrando. Está lembrada, Elisa? Ele fala lá no meio. Eu esqueci o que ele fala. Cara, eu não lembro nem o que eu fiz ainda agora mesmo. Ele quer que eu lembre o que ele falou no outro dia. Palavrinha assim que nós ficamos meia hora discutindo sobre aquilo, não foi? Todo mundo participava daquilo. Não, a coisinha à toa que ele falou. E passa desapercebido, que é mais interessante. Ô, Afrânio, eu não sei se eu me enganei há uns anos atrás, que eu estava escutando uma palestra sua, e você falou que Jesus, nessa época, ele nem era ainda, ele não tinha chegado ao patamar de um anjo, que o anjo é uma coisa muito maior do que Jesus é. É isso mesmo ou eu entendi errado? Não, você pode ter ouvido outra pessoa falar. Olha só, no Evangelho de João, no capítulo 1, está lá, no princípio era o Verbo. O Verbo que fez carne e esteve entre nós. Ou seja, no princípio do planeta, nosso planeta, Jesus já estava lá na sua fundação. Jesus é o co-criador responsável pelo nosso planeta. A gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, tá? O André Luiz coloca lá que existe o Criador e os co-criadores, que são os Cristos ou Devas, que ele até coloca, né? Os avatares. Não, Jesus está... Não sei qual a colocação de Jesus. Isso aqui está muito acima do que nós podemos de anjo? Deve ser. Acima do que nós podemos imaginar, ele está. Tá? Que eu também não imagino um anjo. Mas está... Olha só, há 4 bilhões e meio de anos que calcula-se que o planeta tenha sido construído, né? Criado, sei lá. Jesus já era Jesus. Ele era Jesus, exatamente. Ele já era ele. Então, entendeu? Está no livro A Caminho da Luz também, do Chico. A outra coisa que eu gosto muito de falar, os livros, que depois, se vocês tiverem a curiosidade de procurar, está lá, A Caminho da Luz, o livro do Emmanuel e Chico. Está falando sobre essa historinha aí. A chegada do pessoal de Capela, tá falando sobre toda a nossa história em um livrinho fininho, tá? Feudalismo, capitalismo, socialismo, vai falando. Tá? Os reis, a França, que foi durante muito tempo, o Império Romano, depois da França, né? Foram os grandes países do mundo, né? Naquelas épocas, tá? Então, vamos lá. Quer falar mais alguma coisa? Item 7. Vamos lá. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Pergunta boa, hein? Pensando nisso, vou pensar mal à vontade. Estou falando tanto aqui sobre a questão que todo mundo pensando mal, cria essa rede aí maravilhosa que nós temos aqui no nosso planeta, tá? Fica todo mundo dentro disso aí. A gente fala psicosfera. Isso. É isso? Então, nós vivemos nessa psicosfera. Infelizmente, o planeta quase todo pensa mal. Com raras exceções que tem. Né? Eu não acredito que o Chico pensava mal de alguém. Aí vai, por aí. Vamos lá. Alguém discorda? Todo mundo pensa bem e tal. Cláudio até se assustou ali agora. Vamos lá. Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. É porque nós temos aí, falam que é um pouquinho atrás, nós temos aí essa capacidade. Nosso livre-arbítrio é que vai decidir se a gente continua dando asas ao mau pensamento ou não. Tá? Mas um espírito que já passou esse caminho que nós estamos passando é diferente. Vamos continuar ele. Caramba. Peraí. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia, indício de esforço por apagar uma mancha.
não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Bom, nós ainda estamos naquela faixa, tá? Vocês se lembram daquela propaganda? Não esqueça da minha Calói. Compre batom, estão lembrados? Ou seja, as tentações são mais fortes que nós ainda. Quando a gente conseguir realizar isso que está falando aí, que, né, repelir isso, nós realmente estaremos muito bem. A gente já consegue até repelir algumas coisas. Se for olhar bem, já consegue. É. Mas falta muito ainda. O nosso repelente está muito fraco. A gente pode pensar, pelo menos, não falar, né, o que pensa, né? Tentar não. Eu acho que já é alguma coisa, né? Já é um passo, né? Esse negócio, eu sou assim mesmo, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Eu acho que a gente, né, tem que mudar. Nós estamos aqui para mudar. O que será que falta para a gente mudar? Vontade. Reencarnações. É a vontade e a dificuldade que nós temos de nos encarar. Nós mesmos, encarar a nós mesmos. Reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos defeitos. A gente adora ver o defeito dos outros. Eu estava vendo uma novela, só um minutinho. Eu estava vendo uma novela repetida ontem, meu marido fica para morrer comigo. E a menina virou para o garoto e falou assim: não existe nada mais divertido do que a desgraça dos outros. Aí, aquilo, só uma frase, às vezes, para mim, dá para meditar uma noite e um dia inteiro, né? Eu fiquei pensando sobre aquilo. E nós somos bem assim, né? A desgraça dos outros a gente sabe ver e criticar. Mas olha no espelho para ver a sua desgraça, né? Pronto, não, e acabei. Também o que acontece com você é sempre culpa do outro, né? Nunca é tua culpa, né? Nunca você é culpado, né? Sempre porque o vizinho, porque é o olho grande, é porque é isso, é porque o olho botaram a pedra no meu caminho, eu tropecei, eu caí. É sempre o outro. Pois é, eu estou procurando a pedra até hoje, porque eu caí e fraturei a coluna, eu estou procurando a pedra até hoje, não achei a pedra. É aquela história, não fui eu que fiz, não, foi meu. Aí conta a história, quer dizer que no fundo foi ele mesmo, mas ele disse que foi o cunhado dele. Foi meu cunhado, não fui eu não, hein? Nossa, uma pergunta. Fala, José. Eu penso que falta vontade e coragem mesmo, Elisa, para a gente se olhar no espelho e admitir os nossos erros. E admitir que tudo que está ao nosso redor só vai mudar quando a gente mudar. Quando a gente quiser mudar. Quando a gente parar de se preocupar que se eu fizer isso, as pessoas vão se afastar de mim. Quando a gente começar a olhar que o mais importante é o outro lado, é o lado espiritual, que tudo aqui nessa vida é ilusão e é passageiro. Para isso tem que ter muita coragem. Tem que estar com muita vontade de mudar, tem que estar querendo. Aqui é uma escola, né? Tem que estar querendo passar de ano para entrar de férias. É isso aí. E nós nos colocamos e nós nos escondemos atrás do é muito difícil. Usamos isso como muleta. Sempre é muito difícil, né? Sempre. A gente diz, né? Sempre. Mas Jesus sempre diz assim: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Ou seja, você também pode vencer. Mas é difícil. Elisa, 911. 911. Peraí, deixa eu achar o livro. Tem tanto livro aqui em cima da mesa que eu estou até com dificuldade de mexer aqui. Pergunta 911. Peraí, estou quase lá. Vou voltar isso para paixões, para o pensamento também, como a gente se livra do pensamento, tem a ver com o que o Zé Antônio está falando aí. Eu ia acrescentar no que ele falou só uma coisinha. Quando nós decidimos sair do paraíso, nós decidimos entrar na materialidade e largar para trás o que era bom. Nós decidimos, a maçã é o material,
né? A serpente foi a tentação que nos persegue até hoje, entendeu? E a gente que decidiu, não foi ninguém que empurrou a gente. Então, a gente tem a opção de mudar? Tem a opção de mudar, mas é a gente que tem que decidir, que tem que escolher, que tem que querer. Não adianta qualquer pessoa chegar e dizer assim, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Se eu não tiver afim, eu achar que está tudo perfeito, eu escuto a informação, mas eu toco o barco para frente, porque... Tá aí, ó. Tá aí. Você falou uma coisa legal, viu? Viu como a mulher é protagonista na Bíblia? Foi ela que leva todo mundo que me Eva tirou a gente do paraíso e botou a gente aqui. Viu só? Botou a gente para fora. Tá vendo como a mulher... mas acho que o homem... Você observa... e o Adão era um fraco que foi atrás dela, né? Você observa uma coisa, como que as palavras interferem no nosso dia a dia, né? Quando você falou aí que dizem a você, você tem que fazer, você tem que mudar, você tem que... Quando alguém diz que você tem que fazer, é como se você recebesse isso como se fosse uma obrigação. Alguém dizendo a você, né? Você é obrigado a fazer isso. E tudo que nos é obrigado, nós repelimos. Então, eu mudei a minha palavra para, ao invés de você tem que, você deve. Mas as pessoas dizem que a gente tem que mudar mesmo. Né? Exato. É essa frase que as pessoas usam. Eu li um livro chamado Os 4 Compromissos, onde ele diz que nós usamos as palavras contra nós mesmos. Um exemplo, quando você diz, eu vou, que se dane. Que se dane quem? Quem que vai se danar se você for? Você mesmo. Você mesmo. Percebe? Então, quando você começa a analisar e ver, fala, caramba, é verdade, eu estou usando as palavras contra mim. A gente devia dizer assim, que eu me dane mesmo. Exatamente. Eu vou mesmo que eu me dane. Opa, beleza, aí você está consciente. Mas camuflam, né, o sentido e a gente fica confuso. Porque quando a gente fala que se dane, é como se você estivesse dizendo para as outras pessoas que vocês se danem, eu vou. É verdade. Mas, na verdade, não é isso. Você está dizendo, mesmo que eu me dane, mesmo que eu me prejudique, eu vou. E eu falei, caramba, é verdade, a gente usa as palavras contra a gente. Então, ele alerta ali, cuidado com o que vai falar. Pensa direito, procure entender o significado da palavra que você vai dizer para saber se é realmente aquilo que você quer falar. E a gente começa a exercitar, porque é um exercício. Qualquer mudança em nós, ela não é fácil. A gente fala assim, algumas pessoas já até me falaram, Antônio, você fala, parece que é uma coisa tão... Minha filha, é difícil para mim também. Mas é possível. Eu preciso me determinar. Eu preciso querer. É isso mesmo que eu quero? Zé Antônio? Sim. Zé Antônio, é porque também muita coisa na nossa vida está cristalizado na nossa mente, desde criança. Muita coisa que a gente foi criado na sociedade, com as pessoas que a gente convive. Então, a gente vai ouvindo aquilo e aquilo vai ficando na tua mente como se fosse por osmose, vai falando, aquilo vira um mantra. Você fica o tempo inteiro repetindo e quando você vê, está cristalizado aquilo na sua cabeça. Para você fazer uma reforma íntima, tirando isso tudo de você, é trabalhoso. Tem que estar disposto a fazer é como se estivesse reiniciando um computador. Isso é desconstruir um prédio sem derrubar ele. Esse foi o exemplo que eu dei no estudo passado aqui. É desconstruir um prédio que foi mal feito sem derrubar ele. Isso. Ou seja, é trabalhoso mesmo e é lento, porque você tem que vir refazendo, andar por andar, reforçar coluna por coluna. Mas é possível. Quanto tempo vai levar? Não sei.
Mas Jesus disse: Vai ter no que- vai ter mundo que vocês passar. vão ter aflições. É. Tenham bom ânimo, porque eu venci. E eu vejo isso com ele, me comparando a ele. É. Porque ele diz que nós somos deuses. Sim, Ele diz que nós somos perfeitos. também. É E ele lógico. fala, seja, porque ele sabe que nós somos. Nós somos, Entende? sim, Então, somos. somos nós que precisamos e devemos nos identificar com essas mudanças, com o que a gente realmente acredita e com o que a gente realmente quer modificar. É. Eu quero seguir ao Cristo? Eu quero seguir o Cristo. Mas É. todos os seus amigos vão sair de perto de você. Se eu Então, tiver eles não o são Cristo amigos. comigo, É se eu tiver o Cristo paciência, né? comigo, São assim, que livre-arbítrio. mas nós, como você disse, nós viemos numa cultura, numa formação, né, Sim. que a gente aprende de ver os avós fazendo, de ver os vizinhos fazendo, os pais fazendo, e a gente vai fazendo também. Vai. Até que chega uma hora que o ser desperta, assim como desperta como criança para a adolescência, que fala, peraí, eu não me reconheço mais no espelho, não sou mais eu. Chega um momento que a gente desperta também para essas situações. É verdade. Entende? Agora, a gente precisa, a gente deve, já que estamos esclarecidos, nos esclarecendo, precisamos nos aprofundar nesses conhecimentos, buscar mais e saber da gente se acreditamos mesmo nisso. É isso mesmo que você quer para você? É igual aquela pergunta que eu fiz. Você é espírita até onde? Até o momento que alguém botar uma arma na sua cabeça e dizer que vai tirar a tua vida? Ou apontar para um ente querido seu? Está percebendo? Então, assim, é muito mais sério do que o que a gente pensa que é. A gente se esconde, a gente se camufla atrás da desculpa de é muito difícil. Como se a gente fosse frágilzinho demais. Mas não somos, não. Somos muito fortes. A gente só precisa querer ser. É verdade. Entende? É só isso, Fran. Desculpa aí. Nada. Elisa, já deu a hora. Deixa a pergunta para a semana que vem também. Tá, Senão já até anotei aqui. No item a 7. gente começa com ela para lembrar que ali está falando sobre paixão. Nós vamos falar sobre nossos pensamentos, tá? Vou parar a gravação.